Bora, irmão, bora aprender, porque aprendizado muda comportamento, como nós temos entendido nesse tempo. E a gente está na jornada da vida. E a nossa vida, ela precisa realmente passar por um processo de transformação e renovação. E a transformação que todas nós precisamos está aqui na palavra do Senhor. E é a partir da palavra do Senhor, no nosso texto base para esse momento, que diz assim: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, ele tem sido muito fiel. A maior parte das vezes, quando a gente não tem uma estrutura, uma mentalidade renovada em Deus, nós tendemos a tomar decisões sem realmente analisar a partir do contexto da consciência. No vídeo passado, nós falamos dos bons conselheiros e as emoções, os sentimentos, principalmente inveja, falta de perdão, ciúme, eles não são boas companhias para se aconselhar. E dentro desse contexto, a gente precisa começar a entender e perceber a vida de uma forma mais aliançada, mais alinhada, mais agregada com a nossa consciência. Porque Deus, ele tem nos chamado e a gente tem repetido aqui nessa jornada para termos a nossa mente renovada. E a renovação da nossa mente, verdadeiramente, ela precisa passar pela palavra de Deus, aonde nós teremos sim a nossa vida transformada. Então, dentro desse contexto, eu quero trabalhando um pouquinho sobre decisões, né? Quantas vezes a gente tem tomado decisões aleatórias e a gente vai precisar trabalhar as consequências, porque como a gente tem também entendido, toda decisão ela vai trazer consequências boas e ruins. Nenhuma decisão ela traz só consequências boas ou só consequências ruins. E eu vou ler um texto aqui que eu gosto muito, que é da Cora Coralina, e diz assim: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir, rir ou chorar, desistir ou lutar. Porque descobri, no caminho certo da vida, que o mais importante é o decidir. E a gente já tem falado sobre decisões aqui nesse tempo. Existem decisões que elas precisam ser tomadas. E inclusive tem um texto que fala sobre decisão, que ele trata justamente da questão de decidir. Quando a gente não decide, a gente já decidiu a não decidir. A gente tomou a decisão de não decidir. Isso também é uma decisão. Quando eu protelo a decisão, quando eu vou empurrando com a barriga, quando eu vou deixando a vida me levar. Só que quando a gente tem essa condição de deixar a vida me levar, a gente tem que entender que nem sempre a vida vai nos levar para os caminhos que nós queremos. Às vezes nós vamos ser deixados em caminhos que nós não programamos, nós não desejamos e principalmente estão longe do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então, é um momento realmente de nós decidirmos. E a mesma situação eu coloco para todas nós. Ler a palavra, estar exposta aos conteúdos da palavra de Deus também é uma decisão. Porque quando eu não leio, eu também já decidi não ler. Quando eu não sou exposta à palavra, eu também decidi não ser exposta. Só que eu tenho que pensar algo que precisa ser analisado. Se eu não sou exposta aqui, eu vou ser exposta em outras situações e a gente já tem batido. Por que é necessário que a gente fale muitas vezes? Porque a partir da repetição,
a partir do estímulo, a partir daquilo que eu tenho recebido, a minha mente, ela começa a passar por um processo de entendimento, por um processo de evolução, por um processo de entendimento maior e melhor. Então, até que isso aconteça, eu não posso deixar de ser estimulado. Então, por isso que nós precisamos sim declarar a palavra, e é por isso que nós precisamos ler a palavra, porque assim como uma atividade física que nós fazemos na academia e nós vamos desenvolvendo os nossos músculos físicos, no nosso corpo, a mente também, ela precisa ter a sua musculatura, digamos, eu vou usar a palavra musculatura para fazendo uma analogia com o músculo do corpo, mas precisa ter essa musculatura desenvolvida, fortalecida, sendo que ela vai sempre ser fortalecida onde a gente estimular. Ela sempre vai ser fortalecida onde a gente for exposto, onde a gente tem acessando o conteúdo. Então você pode perceber, vou dar um exemplo. Eu não vou negar, hoje em dia eu não vejo mais, mas eu não vejo, não é porque eu estou condenando quem vê, né? A gente precisa entender que todos nós somos responsáveis pelas nossas ações. Então não sou eu que vou dizer, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. É por isso que você tem que ter a palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que a gente vai se encontrando, que a gente vai entendendo o que é bom, o que não é bom. E a partir do estímulo adequado da palavra, e aí a gente não é levado por qualquer vento de doutrina. A gente também tem repetido isso muito nesse tempo, mas é necessário também estímulo para que a gente comece realmente a perceber a gravidade da gente não ter acesso à palavra. Então, assim, por exemplo, no passado, eu ainda gosto, mas como eu falei, eu não tenho tempo hoje em dia de ver novela. Não é que eu esteja, quem vê, não. Cada um com a sua consciência e a sua vida diante do Senhor. Mas eu gostava de novela mexicana, sempre. Eu acho que eu vi Tereza umas 4 ou 5 vezes. Rubi eu também vi. Tem uma outra também, que até do fazendeiro, que ele era cadeirante, me esqueci o nome agora, também eu vi. Eu vi repetidas vezes, às vezes eu acompanhava direto, às vezes não via. Só que assim, é aquilo que eu estava sendo estimulado para aquele momento. E quando eu ia dormir à noite, mesmo em oração, aquele estímulo que eu tinha recebido mais cedo, ele ficava na minha mente. Ele vinha como flashes. Ele vinha porque era aquilo que eu tinha me alimentado. Era daquilo que a minha mente estava se alimentando. Então, se eu passei uma tarde toda vendo uma novela mexicana, quando à noite eu for orar, aquilo vem flashes. Quando eu for dormir, é comum a gente às vezes sonhar com o autor, sonhar com os personagens, sonhar com uma cena parecida do que aconteceu na novela. Ou às vezes, quando a gente, por exemplo, não tem um companheiro do lado, tem aquela ideia do príncipe encantado, aí vê todo aquele romantismo na novela, e a gente começa a sonhar também, saindo um pouquinho da nossa realidade. Ou quando a gente não tem um companheiro que vê, que está muito longe do que a gente vê na novela, naquele folhetim, aí a gente também começa a idealizar uma coisa diferente, e aí a gente começa meio que a dar uma viajada, e isso tudo tira a gente da realidade, e isso não é saudável, né? E eu vou voltar a falar, eu não estou dizendo que você pode ou que você não pode fazer, porque não cabe a nós dizer o que é para fazer o que não é. Para isso nós temos a palavra de Deus. Para isso a gente tem feito uma caminhada dizendo que você precisa ter os estímulos adequados na sua mente, para que a sua mente ela passe por um processo de transformação, de renovação em Deus.
E um dos vídeos atrás, não faz muitos dias, eu não sei nem se foi ontem, eu estava falando justamente da nossa construção, da nossa história de vida. Se nós temos uma construção, uma história de vida com muitos estímulos equivocados, nós precisamos sim expor a nossa mente à palavra de Deus para que a gente passe por esse processo de renovação, de transformação em Deus. Somente o poder de Deus, a partir da sua palavra, pode sim nos livrar, nos tirar dessa condição que nós viemos a partir da nossa história de vida e nos colocar em um novo ambiente, sim, mostrando e restaurando a nossa identidade nele, curando as nossas feridas, sarando os nossos traumas, reposicionando a nossa vida nele, ressignificando a nossa história do passado. Porque conforme nós falamos, não dá para mudar o passado, mas dá para ressignificar. E ressignificar o passado é algo que todo mundo vai precisar, porque todo ser humano, tem um que eu diga assim, eu nunca vi, vai que apareça alguém, né, e diga, eu não tenho problema com o meu passado. Não estou falando problemas de traumas, eu estou falando problemas pontuais, problemas cotidianos da vida, que às vezes nós, lá no passado, tomamos uma decisão, e aí hoje a gente carrega as consequências. Então, qualquer pessoa, a maior parte de nós, eu acredito que até todos, em algum momento da sua história de vida, ele teve alguma condição no presente que se ele fosse perguntado assim, se você pudesse voltar ao passado, o que você mudaria? Com certeza, a maior parte das pessoas iria pontuar alguma coisa que gostaria de mudar, né? Alguns podem até dizer, não, eu não mudaria nada, tá tudo bem, tá tudo ok. Inclusive, eu também já compartilhei num desses vídeos, mas eu vou reforçar novamente. Eu conversando com uma pastora amiga e eu falei para ela, eu disse, se toda a minha história do passado, de dor e de sofrimento, ela serviu para me transformar na pessoa que eu sou hoje, valeu a pena. É isso que a gente precisa entender. O que ressignificar essa dor. E eu olho para a dor do passado, para uma trajetória sofrida de uma mulher ferida, sem condições, que tinha dificuldade de aprender, que tinha dificuldade de entender, que tinha déficit de atenção, mas não sabia. Déficit de atenção é segredo. Déficit de atenção é segredo, não é mais. Era. E aí, então, inclusive eu já falei em um outro vídeo, e aí a gente tem toda essa pessoa, aí Deus diz assim, não, mas eu vou te levantar, tu vai começar a estudar os processos mentais. Lá atrás, no meu passado, eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei que um dia eu ia entender os processos mentais. E eu não sou, o expert, mas o que eu hoje tenho acesso, eu sou muito grata a Deus, eu sou muito grata. Então, eu olhando para o meu passado, eu consigo sim ver a minha dor e ressignificar. E ver que hoje eu passei por tudo aquilo, mas que hoje eu me transformei numa pessoa que estou a caminho de realmente cumprir o propósito a qual Deus tem me chamado, e isso eu tenho plena convicção disso. Por que eu digo a caminho? Porque antes eu não estava nem no caminho, estava totalmente fora do caminho. E hoje, quando eu falo que eu estou no caminho, é porque eu também sei que é um processo, que nada é assim, vai, a gente vive esse momento, fast food, tudo muito rápido, tudo ligeiro, tudo 3 minutos. Só que a vida não é 3 minutos, a vida é longa. Para muitos, para outros menos, mas ela precisa passar por esse processo de aprendizado, de entender. Então, assim, o que a gente está falando sobre decidir? Então, eu decido, você decide o que você está plantando hoje. O que você está plantando? Qual é a plantação que você tem feito nesse momento, nesse dia, nesse tempo? Eu não sei qual é a tua plantação, mas eu quero dizer para você que tem 3 pessoas que sabem. A primeira é Deus.
A segunda é você mesma. E a terceira é o nosso adversário. 3 pessoas. Talvez você não entenda, tá? Mas a gente precisa entender. Tudo que eu faço hoje, ele vai refletir lá na frente. Beleza. Então eu tenho Deus que conhece e sabe o que eu planto. Eu mesmo, eu tenho que ter consciência do que eu estou plantando. Ah, mas eu não estou plantando nada. Então você não vai colher nada. Ah, eu estou plantando vento. Então você vai colher tempestade. Ah, eu estou plantando chuva. Você vai colher ventania, chuva, ondas grandes. Ah, eu estou fazendo uma boa plantação. Estou plantando amor. Então você vai colher amor. Eu estou plantando compaixão, bondade, misericórdia. Eu estou investindo em vidas. Então você vai literalmente colher tudo isso. Tudo isso que hoje nós plantamos, em algum momento vai vir, vai nos encontrar. Porque são sementes. E aí o terceiro é o nosso adversário. Tá? Então dentro dessa estrutura, a gente percebe que vai ter plantação, vai ter colheita porque está tendo plantação, vai ter colheita porque está tendo plantação. Então assim, é a lei da semeadura. O que a gente plantar, a gente vai colher, não tem para onde correr. Não dá para correr, para inventar, para tirar, para diminuir, para aumentar, não. O que eu estou plantando nesse momento, na minha vida, na minha história, na minha trajetória de vida, na minha jornada de vida aqui nessa terra, é o que eu estou preparando o solo, tá? Para lá na frente dar crescimento, vai frutificar e eu vou colher. Isso é natural, isso é a vida. Então assim, às vezes a gente quer colher algo que a gente não plantou. Às vezes a gente quer colher amor quando a gente só semeia ódio, raiva. Às vezes a gente quer colher bons frutos. Digamos, eu quero colher figo. Não, figo não gosto de figo não. Pêssego é uma fruta boa. Pêssego, maçã, uva. Mas eu tô plantando abacaxi. Abacaxi é bom também, né? Tirando a casca, dá para comer. Digamos, eu tô plantando cactos. Cactos só tem espinho. Dá para enfeitar, mas não tem fruto. Não tem como eu me alimentar do cactus. Eu vou me espinhar, vai doer, né? Então assim, a gente precisa aí, a plantação de hoje é decisão, e aquilo que a gente acabou de ler aqui da Cora, eu gosto muito, mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho certo da vida que o mais importante é o decidir. Então decida qual é a semente, o que você quer colher. Então lance a semente no solo, lance a semente, não tenha medo, porque na realidade, quando a gente sabe o que planta, a gente não tem a colheita. Vou repetir para você entender. Quando a gente sabe o que planta, quem sabe o que planta não teme a colheita. Então você não sabe o que você está plantando, não tem uma colheita. Não teme a colheita, continue plantando, porque a seu tempo você vai colher em abundância. Que você possa ficar com essa palavra, e você que tem recebido os nossos conteúdos, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe, ative o sininho, curta, comente, que você será muito bem-vinda, e você nos ajuda muito a levar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E se você conhece, por exemplo, alguém que tem problemas com ansiedade, nós temos um treinamento, o LCA, liberando ciclos ansiosos. Então você que tem problemas com nervoso muito grande, não sabe explicar, um medo, e aí você tem tremores, uma sensação de ataque cardíaco, sufocamento, boca seca,
e às vezes começa até a desenvolver algumas questões na pele, de coceira, não sabe o que é. Às vezes são sintomas que nossa mente ela envia para nos dar o sinal de alerta de que tem algo acontecendo de errado conosco. Então, se você conhece alguém, o treinamento não é somente para mulheres, o treinamento, o LCA é para um público misto. Você pode, homens, mulheres, adolescentes podem ter acesso, porque nós reunimos uma quantidade de atividades e intervenções diretas para os sintomas da ansiedade. Então, se você conhece alguém, se você está nessa condição, você é muito bem-vindo a estar conosco nessa turma. O link está aqui embaixo e nós aguardamos você lá na nossa turma, superando, liberando os ciclos ansiosos que têm aprisionado muitas pessoas. Que Deus possa abençoar linda e ricamente a tua vida em nome de Jesus. Fica na Shalom do Senhor.